O que é sincronicidade? Você já ouviu o termo coincidências, talvez já tenha usado esse termo muito na sua vida. Acontece alguma situação, algum cenário, né? Alguma pessoa comenta alguma coisa, você vai, cara, eu estava pensando nisso hoje, né? Ou eu estava planejando isso, ou outra pessoa mencionou isso, ou eu acabei de, sabe, aquele movimento que vem em um momento extremamente específico e parece algo que é por acaso, certo? Por isso que a gente chama de coincidência, mas não é. Claro que depende do que a gente está falando. Mas a ideia básica da sincronicidade é esta: uma coincidência que não é coincidência. Uma coincidência que não acontece por acaso. É como se fosse um déjà vu para o futuro, certo? Você já teve essa sensação de achar, cara, isso aqui já vi isso em algum lugar, só que não aconteceu ainda. Eu vou dar para vocês, tá? Ao invés de ficar falando muito mais sobre o que é, sobre esse conceito, sobre essa teoria, eu vou dar exemplos práticos para que você entenda exatamente o que isso significa. Tá? Eu vou dar exemplos meus, exemplos próprios que aconteceram aí nos últimos meses. Primeiramente, eu moro sozinho aqui nessa casa. Tá? Essa é uma casa que está construída nos fundos da casa de um grande amigo meu. Eu saí da casa dos meus pais para vir morar para cá, em uma época onde eu não tinha certeza que isso ia fazer sentido para mim. Eu não tinha certeza se ia dar certo, eu não tinha certeza se essa era a decisão certa para minha vida, certo? Que ia me trazer mais próximo da minha missão aqui, né? Das coisas que eu busco para além de banalidades e futilidades do cotidiano. Então eu não tinha essa certeza, eu queria sair de casa, eu achava que eu devia, algumas pessoas já tinham comentado isso comigo, eu sentia isso de uma forma mais sutil, mas eu não tinha a certeza de que isso era algo que vinha de cima, que era uma direção de uma inteligência muito superior à minha própria. Então, com esta intenção em mente, pouco a pouco, né, antes de eu decidir de fazer planos, de eu achar racionalmente que era uma decisão certa ou não, mudar da casa dos meus pais para cá, algumas sincronicidades começaram a acontecer. Tá? E quanto mais experiente você se torna nesse processo, mais você vai perceber uma série de sincronicidades convergindo na mesma direção e formando literalmente uma bússola, te dizendo vá por aqui, faça isso. Então o que começou a acontecer no meu caso? Primeiro, eu precisava de espaço para o meu carro e não tinha espaço na garagem aqui. No mesmo exata época, um dos carros que tinha aqui foi vendido. Os caras conseguiram, estavam vendendo há meses lá, e finalmente, nessa época, exatamente no momento onde eu estava pensando nisso, e estava com esse problema, com esse empecilho para vir para cá, um carro foi vendido. Segundo ponto, uma outra pessoa que morava aqui, na mesma exata época, se mudou e saiu. Terceiro ponto, meu gato, tá? Que era um bicho, algo que me prendia a casa dos meus pais, né? Só eu cuidava dele, não ia largar ele lá, tava velhinha e tal. Não dava pra eu simplesmente deixar o bicho lá e nem trazer pra cá, porque gato em mudança, não sei se você sabe, mas o bicho sofre pra cacete. Então seria perigoso, inclusive. Então eu tinha esse empecilho. Nessa mesma época, minha amada gatinha saudosa se foi. Ela morreu. Todos, e aconteceu mais umas duas, três, quatro coisas diferentes. Mensagens que aparecem para outras pessoas que vão nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, conversas, sabe, comentários, todos levando nesse ponto. Cara, abrindo o caminho para que eu desse esse passo, sem que nada faça sentido. Certo? Uma pessoa aos olhos destreinados de alguém que não conhece esse mecanismo, isso pode parecer coincidência. Você pode olhar e falar, cara, não, peraí, não, isso é só um por acaso, né? Não tem nenhuma causa e efeito aqui. Mas, para quem já conhece esse processo, e eu já conhecia muito bem, você entende, você enxerga o potencial, o poder que existe nisso. E eu simplesmente aceitei. Falei, ok, esse é meu caminho, então eu não preciso entender por quê. Isso é uma mensagem que está chegando para mim e eu vou seguir essa direção. E assim eu fiz, tá? E a partir daí uma série de coisas começaram a acontecer na minha vida que eu não esperava, que eu não imaginava, que eu não podia planejar e prever, sabe? Se eu usasse simplesmente a minha racionalidade, se eu tentasse concluir por A mais B que aquele é o caminho certo ou o caminho errado. Então esse é um exemplo de sincronicidade que eu tenho para dar para você. E aí você já pode começar a pensar na sua vida. Aonde que você já viu isso? Onde que você está vendo? Onde que você se lembra de ter acontecido alguma coincidência significativa? Certo? Alguma coisa que disse respeito a algo que você buscava ou pretendia buscar. E talvez você tenha ignorado na época, talvez você não tenha dado atenção suficiente a isso. Tá? Então comece a pensar na tua vida, onde é que esse tipo de cenário se manifesta.